O texto da minha mensagem de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Provérbios. Ninguém tá ligado. Ninguém está ligado, né? Ninguém se deu de conta. Vamos abrir na pista da... Vamos abrir na Epístola de Paulo aos Provérbios, então? Capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Na NVI diz o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu queria falar um pouco hoje sobre o temor de Deus, sobre o temor ao Senhor, que é... Você pode ligar para nós aí, Gustavo? Liga para a gente aqui, por favor. Obrigado. Eu queria falar um pouco sobre esse tema, o temor de Deus, o temor do Senhor, que é um tema que permeia todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos encontrar referências ao temor do Senhor. E à primeira vista, essa é uma expressão, temor, que pode nos causar estranheza, tá? Mas na Bíblia, o temor a Deus, ele é um caminho de sabedoria. A Bíblia considera pessoas sábias não como pessoas muito inteligentes, intelectuais. O que a Bíblia considera como pessoas sábias, pessoas que têm sabedoria, são pessoas que temem a Deus. Na Bíblia, temor a Deus tem a ver com ser sábio. Na Bíblia, ser sábio, possuir sabedoria, tem a ver com temor a Deus, tem a ver com temer a Deus. Então, o temor a Deus na Bíblia é um caminho que nós traçamos para ter sabedoria. E a gente percebe que há uma distinção muito clara entre medo de Deus e temor a Deus. Normalmente, nós fazemos uma confusão com esses termos, temor e medo, e são questões diferentes. O medo, ele é uma inquietação que o ser humano sente. O medo é uma inquietação, é um receio de que alguma coisa ruim aconteça com a gente, conosco, com a nossa família, com filhos e etc., com aquelas pessoas que a gente ama. Então o medo tem a ver com isso. E o medo é um sentimento universal. Todas as pessoas têm medo, e em todas as épocas, sejam em maior grau ou em menor grau. E quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vai ver que o medo, ele não existia antes da queda. O medo passou a existir depois da queda. Depois que o homem cai no pecado, depois que o pecado entra no mundo, é que o homem ele passa a sentir medo, porque esse sentimento ele não existia antes da queda. E o que a Bíblia nos ensina é que depois da restauração, depois que Jesus Cristo restaurar todas as coisas, o medo também não vai passar mais a existir. O ser humano vai estar livre de todos os seus medos e dessas angústias, né? E uma das coisas que a gente percebe muito claramente é que o medo ele é uma força motivadora para muitas coisas, né? A gente faz muitas coisas por medo. Nós construímos muros altos nas nossas casas, nós construímos cercas, levantamos grades, colocamos fechaduras, correntes, cadeados, né? Tudo por conta do medo. Vigias, segurança, seguros. O medo ele é uma força motivadora. Nós, no dia a dia, a gente faz muitas coisas porque sentimos medo. E o medo ele também motiva pessoas a mentir sobre si mesmas, inventar coisas sobre os outros, né? O medo nos leva a tomar decisões muitas vezes que são precipitadas,
faz as pessoas terem um comportamento, às vezes, completamente destrutivo sobre a vida delas, né? A psicologia ensina que o medo tem muitas faces, ele se revela e ele se manifesta, digamos assim, de muitas formas diferentes. A ansiedade, por exemplo, pode ser uma manifestação do medo dentro do nosso coração. A ansiedade é um tipo de medo. A ansiedade é um medo daquilo que pode vir a acontecer, né? Então a gente fica com medo de que algumas coisas que às vezes nunca irão acontecer, aconteçam. A gente começa a sentir esses medos. A psicologia diz também que dúvidas podem ser uma face do medo no nosso coração, tá? Timidez, indecisão, solidão, hostilidade, sentimento de inferioridade, covardia, hesitação, depressão, enfim, tantos outros sentimentos, eles são derivados do medo dentro do nosso coração. E uma coisa interessante na minha pesquisa é que os estudiosos do assunto afirmam que o medo é o nosso inimigo particular número 1. O medo é o nosso inimigo particular número 1. Agora, isso também se revela muitas vezes com Deus. Nós passamos a ter medo de Deus muitas vezes, né? E a gente sabe que tem muito líder espiritual, muita igreja que coloca nas pessoas um medo de Deus. Faz com que as pessoas se sintam ameaçadas por Deus caso elas não andem na linha, né? A religião tem esse poder de colocar medo nas pessoas. A religião, muitas vezes, lideranças espirituais, ao invés de trazerem uma mensagem libertadora, muitas vezes elas trazem uma mensagem que coloca medo, que coloca um cabresto, que prende as pessoas. E muitas pessoas começam a agir por medo, até mesmo dentro de uma religião, professando uma fé, até mesmo em Cristo, né? Hoje nós percebemos muitas pessoas que agem por medo. Tem medo de ir para o inferno, tem medo de um Deus severo, tem medo de um Deus mal-humorado, tem medo de um Deus que acorda de vez em quando meio atravessado, tipo, não fala comigo hoje, né? Então, eu pequei, estou com medo de Deus. E a religião, ela pode fazer isso, e de fato faz. Muitas lideranças espirituais, ao invés de trazerem a mensagem libertadora do Evangelho, traz a mensagem que aprisiona. E não é só o Evangelho. Praticamente as religiões fazem uso do medo como um instrumento de manipulação das pessoas, né? Agora, o que nos levou a ter medo de Deus foi o pecado. O pecado, quando entrou na história da raça humana, o pecado trouxe o medo. Vocês conhecem a história do Gênesis lá, a história da tentação e a história da queda do homem. Deus colocou alguns limites no casal, e daí a Bíblia diz que a serpente vai e tenta Adão e Eva. E só que o que é que a serpente fez? Ela distorceu a imagem de Deus para Adão e Eva. Deus se revelava e visitava-os a cada dia. Mas Satanás, qual que é a arma de Satanás? Ele distorce a imagem de Deus para o casal. E depois que o casal peca, entra em pecado, que o pecado entra na raça humana, o que é que Adão diz para Deus? Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Por isso eu me escondi. Adão foi o primeiro a ter medo de Deus. Foi o primeiro a sentir medo de Deus. E esse medo levou Adão a duvidar do amor de Deus, a duvidar do caráter de Deus. Levou Adão a descrer na palavra de Deus. Levou Adão a rejeitar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Então, quão pernicioso, quão maldito é o medo na história da raça humana. Eu tive medo e por isso eu me escondi. Então o homem primeiro, ele formou uma ideia errada de Deus no seu coração e na sua mente, uma imagem distorcida de Deus. E aí ele passou a ter medo. Então, até hoje eu começo a perceber que quando algum irmão, às vezes não é sempre, mas quando algum irmão
irmão que eu digo assim, a gente que é da igreja, que convive com a gente, ele some, eu percebo que às vezes tem alguma coisa errada. Às vezes é pecado que entrou na vida da pessoa e a pessoa sente aquele medo, vergonha, culpa, e aí você tem que correr atrás, ministrar a pessoa. Já fiz isso muitas vezes, tá? Mas Jesus, ele contou uma história muito interessante lá em Mateus 25, sobre um senhor que era proprietário de muitos bens, de muitas terras, e ele foi fazer uma viagem para longe, uma viagem distante, e ele pegou 3 homens, e para um a Bíblia diz que ele deu 5 talentos, para outro a Bíblia diz que ele deu 2 talentos, e para o outro, o terceiro, ele deu apenas 1 talento. E eles ficaram responsáveis pela administração desses recursos. E depois de muito tempo, quando esse homem volta, a Bíblia diz que aquele que tinha 5 talentos multiplicou os seus talentos e o transformou em 10 e entregou ao seu senhor. E o senhor disse sobre fiel, bendito fiel, alguma coisa assim, agora me fugiu a passagem. Tá? Servo bom e fiel. Isso mesmo, obrigado. Servo bom e fiel. E aí ele foi no que tinha 2 talentos e multiplicou em 4, e ele diz servo bom e fiel. Mas no terceiro, que tinha apenas 1 talento, o que é que ele diz? Senhor, eu sei que tu és alguém que colhe onde não plantou e que tu és um homem severo. Por isso, o que eu fiz? Eu tive medo do Senhor e enterrei o meu talento. Ele enterrou aquele talento por medo de Deus. Ele tinha uma imagem distorcida de Deus, porque ele via Deus como alguém que colhia onde não tinha plantado e como uma pessoa severa. Era essa imagem que aquele homem tinha de Deus. Então, e aí a gente vai percebendo que a Bíblia, na mente daquele homem, o senhor dele era um homem duro e desonesto. E essa é a imagem que muitas pessoas têm de igrejas, do Deus que nós servimos hoje, de um Deus duro, de um Deus desonesto, de um Deus severo. E a Bíblia o tempo todo vai mostrar exatamente o contrário em relação a isso. Só que Satanás, ele é campeão. Satanás, a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. A Bíblia chama ele de enganador. A Bíblia diz que nos últimos tempos ele seria solto para enganar as nações. E um dos enganos do diabo são essas ideias erradas, distorcidas, que a gente tem a respeito de Deus. Então, se você não andar na linha, se você não fizer isso ou aquilo, Deus é severo e vai castigar. Quantas vezes a gente já não ouviu assim, tipo, Deus castiga, hein? Alguém conhece essa expressão? Criei ouvindo isso. Deus castiga, né? Às vezes a gente olha para um irmão, quando alguma coisa aconteceu de errada com ele, o que a gente diz, viu? Olha o dedo de Deus aí, tá pagando. Gente, isso é comum, eu como pastor ouço isso direto. Às vezes a pessoa teve um problema, bateu o carro, viu? Ó Deus aí colocando a mão. Deus pesou a mão. O camarada ficou doente. Ó, Deus pesou a mão, né? O camarada teve uma perda financeira. Ó, não deu dízimo na igreja, vai dar na farmácia agora. Vai deixar lá na farmácia. Isso, as pessoas, a gente ouve isso. Essa imagem de um Deus que pune, de um Deus severo, de um Deus que é o tempo todo, é um Deus meio polícia, assim, né? Um Deus policial, né? Que está sempre de olho nas coisas que a gente faz errado, né? Então, assim, né? O Deus que está sempre de patrulha lá, tipo, esperando que a gente faça alguma coisa errada. E essa é uma imagem completamente distorcida que a gente tem de Deus. Uma imagem que não faz jus ao seu caráter. Então, o medo de Deus, ele é negativo. E o medo de Deus, gente, ele é um empecilho. Ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O medo de Deus atrapalha, não é bênção.
Muitas vezes as pessoas chegam na igreja com aquele sentimento de dívida. Estou devendo para Deus. Nossa, faltei 3 cultos. Estou devendo. Né? Estou devendo. Não dei o dízimo 3 meses. Estou devendo. Né? Não fui na célula. Estou devendo. São imagens erradas. Concepções erradas. Que a gente vai formando a respeito do caráter de Deus. Com todo respeito ao nosso irmão policial ali, Deus não é polícia. Tá? Deus não é um Deus policial. Né? A polícia, a Bíblia fala, as autoridades existem para o nosso bem e para a nossa proteção. Mas o nosso Deus, a gente não se relaciona com Ele com base no medo. Nós não é essa forma como nós nos relacionamos com Deus, sempre é com aquele sentimento de que estamos devendo alguma coisa. Não fiz isso, não fiz aquilo, estou devendo. Né? Deus está me olhando meio torto hoje de manhã. Então isso não faz jus ao caráter de Deus, queridos. Tá? Isso atrapalha uma compreensão do caráter da pessoa, de quem Deus é de verdade. A grande questão que a Bíblia mostra é que quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós amamos a Deus, mais libertos do medo a gente vai ficando. Por isso a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. É João que diz isso, o perfeito amor lança fora todo medo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais perto nós chegamos dele, mais nós o amamos e o sentimento do medo ele é descartado do nosso coração. Porque Deus é um Pai e na presença dele a gente sente segurança, a gente sente aconchego, a gente sente acolhimento. Na presença de Deus há perdão constante. Então, quanto mais nós o conhecemos, mais livres nós vamos ficando. No amor de Deus não existe medo. Aliás, o que a gente mais observa na Bíblia é que quando pessoas chegam perto de Deus, o que elas ouvem? Não temas. Quando pessoas têm encontros com Deus na Bíblia, quando anjos se revelam a algumas pessoas, uma das primeiras coisas que sempre é dita qual é? Não temas, não tenha medo, não tenha medo. Isaías vai, aliás, né, eu não parei para contar, dizem que há 367 vezes a expressão não temas, ou não tenha medo, ou expressões similares na Bíblia. Alguns dizem que é uma para cada dia do ano, né? Mas o fato é que pessoas, quando encontram Deus na Bíblia, elas ouvem. Você vai ver isso com Gideão, numa situação completamente desesperadora em que a sua nação está vivendo. O anjo se apresenta e diz: não temas, não tenha medo, paz seja contigo, não tenha medo. João, por exemplo, quando tem um encontro com Deus em Pátimos, quando estava preso, o evangelista, aquele que escreve o Apocalipse, o que ele ouve, o que é? Não temas. Ele diz assim: não temas, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi um semelhante a filho de homem. E quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, eu quero falar o seguinte: medo e temor de Deus são coisas diferentes, bem diferentes. Temor de Deus é diferente de medo, tá? E o temor a Deus na Bíblia é apresentado como uma coisa positiva. O temor a Deus é algo benéfico nas Escrituras. O temor a Deus é uma proteção. O temor a Deus na Bíblia é para o nosso bem. O temor a Deus faz bem. Então, Provérbios 21 diz: então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é também adquirir temor a Deus. Ter temor a Deus é conhecer a Deus. Temor a Deus na Bíblia tem a ver com respeito, tem a ver com uma reverência à pessoa do Senhor. Temor a Deus na Bíblia tem a ver com comportamento íntegro, tem a ver com integridade de vida. Temor a Deus na Bíblia tem a ver com uma adoração. O temor a Deus, ele gera no nosso coração adoração.
O temor a Deus gera para a nossa vida integridade, certo? E existem muitas referências na Bíblia sobre pessoas que temeram a Deus, que manifestaram respeito, que manifestaram... o temor a Deus, ele tem a ver com a justiça de Deus. Homens justos na Bíblia foram pessoas que temeram a Deus. Justos na Bíblia são aqueles que temeram a Deus e que andaram nos seus caminhos. E como conhecer a Deus? O temor a Deus tem a ver com admirar Deus pela grandeza dele, pelo seu caráter, pelo que ele é. Agora, o temor a Deus na Bíblia também, ele nos impele a confiar em Deus. Aquele que teme a Deus, confia em Deus. Aquele que teme a Deus não tem medo de Deus. Ele, pelo contrário, ele confia em Deus, no seu caráter, em quem Deus é. Ele confia na grandeza de Deus. Então, temor a Deus tem a ver com confiança em Deus, certo? Abraão, quando foi levantar o cutelo para sacrificar o seu filho a Deus, em Gênesis 22, o anjo diz, para aí. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você me obedeceu. Temor a Deus tem a ver com obediência a Deus, gente. Não é medo, mas tem a ver com obediência. Agora eu sei que você teme a Deus. Gente, quando a Bíblia fala em 1 Pedro, Novo Testamento, servos, sejam submissos ao seu Senhor com temor, com todo o temor do vosso Senhor. A Bíblia fala que nós cristãos devemos ser submissos às nossas autoridades constituídas, sejam elas espirituais, sejam elas civis, seja ao pai ou à mãe. A Bíblia fala que a gente deve fazer isso não por medo, mas por temor a Deus. O temor a Deus cria em mim, então, a atitude da submissão e do respeito na terra aqui pelas autoridades constituídas. Quando a Bíblia orienta também que as mulheres sejam submissas ao próprio marido, a Bíblia está falando que ela faça isso no temor de Deus. Não como um fardo, não como uma obrigação. Esse texto hoje em dia acabou tendo contornos aí muito distorcidos, até no meio da igreja, esses textos. Mas a Bíblia fala que isso deve ser feito por temor a Deus. Por temor e respeito a Deus. E a Bíblia fala que a gente tem que se santificar, viver uma vida santa, por temor a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você e eu nos tornamos pessoas desobedientes a Deus, se nós transgredimos princípios da palavra conscientemente, é porque nós perdemos todo o temor a Deus. Quando começa a ter aquelas brigas dentro de casa contra pai, contra filho, desrespeito do filho contra o pai, desrespeito do esposo contra a esposa, da esposa contra o esposo, dentro de um ambiente cristão, é porque se perdeu completamente o temor a Deus. Quando eu saio na rua, eu obedeço leis de trânsito, eu obedeço porque eu tenho temor a Deus. Eu deixo de realizar aquela mentira do dia a dia em que eu sou tentado. Não é por medo de consequências aqui muitas vezes, é porque eu tenho temor a Deus. É por causa do meu temor a Deus que eu vivo uma vida íntegra. É por causa do temor a Deus que eu não ofendo meus irmãos. É por causa do temor a Deus que eu não cometo atos ilícitos. É por conta do temor a Deus que eu dou uma cuidada lá naquilo que eu estou vendo no meu computador, naquilo que eu estou vendo no meu celular. É por conta do temor a Deus que eu evito certos conteúdos. Agora, uma das coisas que a gente percebe é que muitas pessoas que se dizem crentes, que não têm temor a Deus no seu coração, que não têm respeito pelas pessoas, não têm respeito por leis civis, não têm respeito por autoridades, não têm respeito no ambiente de trabalho, são às vezes pessoas mentirosas. O que mais a gente vê é esses crentes falcatrua que a gente vê aí. E, na verdade, são pessoas que não tiveram um encontro com Deus e também são pessoas que não têm no seu coração nenhum temor a Deus. Quando José do Egito ele foi assediado pela esposa do seu patrão Potifar, o que é que ele diz? Eu tenho temor a Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não vou ofender a Deus.
Nós estamos falando de ano de crescimento, e crescimento espiritual. Nós estamos falando que esse ano nós queremos crescer espiritualmente, não necessariamente numericamente, mas nós queremos crescer espiritualmente, queremos crescer com a nossa vida com Deus, queremos crescer em oração, queremos crescer na comunhão com Deus, em conhecimento da palavra, queremos crescer no convívio com a comunidade, com a igreja, mas nós precisamos crescer também no temor a Deus dentro do nosso coração. Nós temos que ter temor a Deus. Quando tudo o que nós fazemos é aquilo que o apóstolo Paulo diz, porque por ele e para ele são todas as coisas. Isso tem a ver com temor a Deus. Então, eu sou um crente que busco a santidade, que busco viver uma vida íntegra, uma vida reta, quando ninguém está olhando, porque eu tenho temor a Deus no meu coração. É o temor a Deus que faz a gente respeitar as pessoas, respeitar a Deus, respeitar o cônjuge dentro de casa, respeitar os filhos, respeitar os pais. É por conta do temor a Deus. É porque eu tenho temor a Deus. É que eu não vou mentir para o meu esposo, para a minha esposa. É que eu não vou usar da mentira dentro de casa. O temor a Deus. Isso vai demonstrar de fato se eu sou mesmo uma pessoa comprometida com Deus ou não, no meu coração. É o tanto de temor a Deus que há no meu coração. Posso ouvir um amém aí? Então, nós precisamos nos propor, queridos, em crescer no temor de Deus no nosso coração. É temor a Deus. Eu evito muitas coisas porque eu tenho temor a Deus. E eu faço outras tantas coisas porque em primeiríssimo lugar no meu coração está o Senhor sentado num trono, e é a Ele que eu tenho temor, é a Ele que eu obedeço. Eu não venho no culto todo domingo porque o pastor vai brigar comigo, porque o pastor vai mandar uma mensagem lá. Medo do pastor. Né? Eu venho porque eu tenho temor a Deus, gente. Eu congrego por temor a Deus, porque é uma orientação da palavra, e porque eu tenho temor àquilo que está escrito na Escritura Sagrada. Então, gente, o temor a Deus na Bíblia se refere àquelas pessoas que honram a Deus, que amam a Deus e que andam em obediência a Deus. Deuteronômio, eu estou indo para o final da minha mensagem. O texto de Deuteronômio diz que, há um texto em Deuteronômio 6,13, ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6,5 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso aqui é temer a Deus. A gente só consegue amar Deus dessa forma, a gente ama a Deus dessa forma através do temor a Deus no nosso coração. Sabe, no fundo, o que eu observo como pastor, numa pessoa, se ela se converteu ou não, é o temor a Deus no coração dela. Porque muitos crentes têm atitude de ímpios. Muitos crentes têm atitude de pessoas, eles vivem a mesma vida que as pessoas aí fora vivem. Muitos crentes, ditos crentes, melhor, né? Vivem como ímpios, vivem sem temor. E para mim, o temor a Deus, ele é uma leitura enquanto pastor que eu faço, o nível de temor a Deus de uma pessoa, se ela é de fato convertida. Porque, tudo bem, a gente vê algumas coisas e a gente percebe algumas coisas num novo convertido. E tudo bem, ele é um novo convertido, ele está crescendo. Agora, a gente observa algumas atitudes em crente que está com 20, 30 anos dentro da igreja. Atitudes muitas vezes intoleráveis. E você percebe o quê? Não há temor a Deus no coração dessa pessoa. Ela não teme a Deus. Através das atitudes dela, ela demonstra se ela crê e se ela teme a Deus no seu coração. A Bíblia fala que quem teme a Deus aborrece o mal. Temer a Deus
é aborrecer o mal. E sabe o que eu vejo muitas vezes? É gente que está vivendo em pecado e não se incomoda com isso, gente. Gente que vive em pecado. Gente que tem mentira. Gente que está vivendo debaixo de enredo, de mentira, de engano. Gente mau caráter. Gente que mente. E não se sente incomodada com isso. Esses tempos atrás eu ouvi de um crente assim: pastor, eu tive que mentir para você. Mandou um áudio para mim mentindo, eu vi que era mentira. E aí depois ele mesmo disse: pastor, eu tive que mentir para você. Tá achando que eu nasci ontem? Né? Isso é falta de temor a Deus no coração. Porque a Bíblia diz que quem teme a Deus aborrece o mal. Quem teme a Deus se afasta do mal. Quem teme a Deus se afasta do pecado. Quem teme a Deus se afasta desse tipo de comportamento que evidencia muitas vezes a vida que a pessoa vive. O temor a Deus, ele vai nos levar a praticar o bem. Ele vai nos levar a aborrecer o mal e amar o bem. Há um texto na Bíblia, em Lucas 18, que todos conhecem as traduções geralmente tem aquele título assim: a parábola do juiz iníquo. E a Bíblia fala, Jesus fala, havia um homem, um juiz, que não temia a Deus. A Bíblia começa destacando uma dessas características desse juiz. Ele não temia a Deus. Ele era um juiz corrupto. Ele não temia a Deus. E quando a gente não teme a Deus, a gente não tem problema com corrupção. Aquela corrupção que entra na vida da gente. Então, temer a Deus, gente, tem a ver com se afastar do mal. E temer a Deus nos leva a um correto relacionamento com Deus e com as pessoas à nossa volta também. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas vai demonstrar também se nós temos temor a Deus. Terminando aqui, o temor a Deus na Bíblia, ele é uma das marcas do verdadeiro Israel de Deus. O temor a Deus é uma marca do verdadeiro Israel de Deus. É uma marca do Messias que estava sendo prometido nas Escrituras. A Bíblia fala que ele temeria o Senhor, que ele andaria no temor a Deus. O temor a Deus é uma das marcas da igreja primitiva no Novo Testamento, Atos 9:31. Era uma igreja que andava no temor do Senhor. E o temor a Deus também tem que ser uma característica do povo de Deus dos últimos dias. O povo de Deus dos últimos dias anda em temor a Deus. Eu quero terminar citando um texto de Apocalipse, capítulo 14. Comecei com a queda e estou terminando em Apocalipse, quando diz assim, 14 dos 6 e 7, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. Eu quero fazer uma pergunta para você agora, e você não precisa responder aqui para mim, levantar a mão, nada. Você é uma pessoa que teme a Deus? Você caminha no temor do Senhor? Como é que é essa questão na tua vida? Você teme a Deus? Há coisas que você faz lá no escondido que você não gostaria que as pessoas soubessem? Há coisas que você faz em oculto que você não gostaria que viessem à luz? Ou você consegue olhar para a tua vida e dizer: eu não tenho nada para me envergonhar? A não ser pelo fato de que nós realmente pecamos no dia a dia, que nós escorregamos, que nós temos as nossas falhas, e isso, o sangue de Jesus nos perdoa, a cruz veio para isso. Mas eu estou falando de uma vida em temor a Deus. Você é uma pessoa que consegue olhar para a tua vida, você lá para os teus impostos, para o imposto de renda, lá para aquelas situações que ninguém vê, lá na internet, lá dentro de casa,
nos meus relacionamentos familiares, tem alguma coisa que eu não gostaria que viesse à luz? Jesus fala, né? Nada do que é dito aqui embaixo, tudo que é dito aqui embaixo um dia vai ser proclamado do telhado. Não há nada que não vá vir à luz. Há alguma coisa hoje que você tem na tua vida que você se envergonharia se viesse a público? Se viesse à luz? Nós precisamos de fato orar e dizer: Senhor, que o meu coração esteja tomado por temor. Esse temor que é uma reverência, é um profundo respeito, é um ato de adoração, é um ato de integridade no meu dia a dia. Isso é temor a Deus. Isso é novo nascimento. Quando acontece um novo nascimento na minha vida e na sua vida, o temor a Deus eu vou colocar assim, um batismo que nós recebemos. Eu não vou deixar de fazer isso ou aquilo por temor a Deus, porque eu temo a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Você quer crescer espiritualmente? Amém. Temor a Deus no seu coração. Tema a Deus. Ande no temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é andar, é ser sábio. Se você quiser ser uma pessoa sábia, segundo a palavra de Deus, ande em temor ao Senhor. Ande em temor ao Senhor. E não há nada que o acusador possa um dia vir e dizer: está vendo ele? Não há nada que ele vai poder te acusar, porque você é uma pessoa que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Se você quer renovar a tua aliança com Jesus Cristo, eu queria que você viesse à frente para orar por você. Se você sente que tem alguma coisa errada, eu quero pedir que você descarte qualquer sentimento de culpa no teu coração. Isso não vem de Deus. Não tenha medo de Deus. Não tenha culpa em relação a Deus. Você não precisa ficar se escondendo como Adão fez. Você não precisa dizer: ah, Senhor, eu me escondi porque eu tive medo. Não há necessidade disso. Não há necessidade de você ter medo de Deus. Quanto mais nos aproximamos, mais livres a gente fica na presença do Senhor. Quero pedir que você não se envergonhe, que você quiser dar um passo de reconectar com Deus, de renovar a tua aliança com Ele. Deus, todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Eu repito, não há necessidade de ter medo nenhum de chegar na presença do teu Pai. Não precisa ter medo do teu Pai. Venha para a presença dele. E diga: Senhor, eu quero viver nesse nível. Eu quero alcançar esse nível de vida, de temor a Deus. Pai, nós queremos te pedir por essa igreja, Senhor. A IPI Emuná, uma igreja que está começando. Como liderança dessa igreja, como pastor, eu oro todos os dias para que não haja nada debaixo do tapete, Senhor. Para que não haja pecado de Acã escondido aqui dentro. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, estão aqui meus irmãos que querem renovar uma aliança. Senhor, que o Senhor possa visitar a mente e os pensamentos e que eles se sintam plenamente acolhidos na Tua presença, abraçados pelo Senhor, um Deus perdoador, um Deus que não nos ameaça, um Deus que nos acolhe amorosamente. Eu quero abençoar a vida deles, ó Pai. Amém. Abençoar em nome de Jesus. E pedir: renova-o, Senhor. Perdoa todos os seus pecados. E que eles possam, Deus, traçar esse caminho de sabedoria que a Escritura nos ensina. Amém. Pai querido, nós te bendizemos. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.